Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista número 33 e hoje eu recebo duas pessoas aqui, uma que representa uma nova fase de um time importante para o Santos, que são as Sereias da Vila, e outro que já me aguentou muito no antigo Resenha Santista, muita live, muito dia de estúdio, muita loucura me aguentando, falando por cima dele na câmera da minha sala, que é Caio Couto, um dos melhores caras que eu já conheci nesse nicho do Santos, e a Vivian, nossa meia-campista. Caio, que prazer tê-lo aqui. Que saudade que eu tenho de trabalhar com o senhor. Vivian, um prazer te conhecer. Prazer é meu. Caio, me aguentou muito, hein? Mas o pessoal pede sempre você vir pra cá, eu tô feliz de você estar aqui. Cara, a recíproca é verdadeira. Eu sei que você também me aguentou muito também, ele Vivian. Jamais, que eu perturbava pra caramba, era desses. Pelo amor de Deus, o Murilo aguentou a gente. Cara, feliz de poder estar te reencontrando e você continua sendo um sucesso aí frente ao seu público, aí ao torcedor do Santos. E, cara, vamos falar de peixe aqui, vamos falar de sereias, falar contigo, falar com a galera que te acompanha. Pô, fico feliz. Vivian, você chegou esse ano aqui no Santos, tá gostando da cidade, tá gostando do Caio Couto, daí ele não pode falar mal perto de mim, desculpa. Não, eu tô assim bastante, tô pouco tempo, já alguns 2 meses, mas já me adaptei, já tô me sentindo em casa já, e é uma cidade muito boa de morar, tanto a cidade quanto o clube, tô muito bem. Boa, vamos falar disso, até porque o Caio ficou um tempo no Rio, e morando no Rio, preferiu voltar pra cá. Eu era de São Paulo, fugir de São Paulo é fácil, vocês sabem. São Paulo é um pouco insuportável. Eu tô aproveitando essa entrevista com o Caio e com a Vivian pra anunciar pra vocês que a gente vai voltar a cobrir todos os jogos das Sereias na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, tem o Santos e Bahia, vai ter o pós-jogo. Santos e Misto, não teve que já foi, mas Santos e Flamengo, Santos e Palmeiras, faremos pós-jogo aqui, como a gente fazia até o time deixar a Série A, mas enfim, a gente deixa isso pra lá, é passado. Na Série B não dava pra eu fazer, né? Na Série A2 do Brasileiro não dava, aí é um pouquinho demais. Meu trauma de Série B é forte. Vamos começar conversando então sobre as Sereias, Caio, Vivian, porque grande pergunta do povo aqui, do público, dos membros, pra você, vários perguntaram, por que você voltou? Porque você trabalhou nas Sereias há muitos anos, virou comentarista, fez o resenha, fez De Olho no Peixe e tudo mais, treinou times profissionais no Rio, treinou o Audax, a Portuguesa Carioca, treinou o Sub-20 do Flu, mas aí em 2024 te ligaram e você voltou. Por quê? Pô, legal falar sobre isso. Eu não posso mentir. São 2 motivos. Primeiro, é óbvio que eu tenho uma identidade com o Santos Futebol Clube, né? A minha família, apesar de ser do Rio de Janeiro, está radicada aqui em Santos. Eu fui para o Rio, passei praticamente 2 anos no Rio de Janeiro trabalhando mais com a família aqui. E quando surgiu a oportunidade, para mim foi maravilhoso. Numa tacada só, eu tive a oportunidade de estar próximo à família, né, com uma filha pequena, vivendo, né, crescendo longe Sim. do pai. A gente sabe o quanto isso é ruim. Longe também da minha esposa. Então foi a oportunidade que eu vi. Primeiro, né, de estar próximo à família e, poxa, a oportunidade de voltar a trabalhar num clube gigantesco como é o Santos Futebol Clube. Então achei que era oportuno naquele momento e não tenho nenhum arrependimento de ter tomado essa decisão. Quando você voltou, quando chamaram pra voltar, o Santos já tinha caído? Você já tinha essa ideia de treinar na Série A2 do Brasileiro? Como é que foi? Sim, já tinha sido rebaixado. Eu pego o time faltando 2 rodadas para acabar o Paulista. A gente tinha na oportunidade, tinha a Libertadores. Verdade. Né? A Libertadores, eu lembro que a gente até fez Você deu entrevista pra gente, isso, sim. a gente estava lá no Paraguai, a gente fez a entrevista. E, posteriormente, o ano de 25, né, que é aquele processo todo de reconstrução para voltar o Santos à Série A1 do Campeonato Brasileiro. Como é que tem sido pra você? Conta pro pessoal até, pra quem não lembra. Você treinou o Santos de quando a quando na primeira passagem? Primeira passagem foi de 2015 a 2017, foi quando o Santos tinha encerrado o departamento. E eu chego aqui em 2015, quando é a gestão na oportunidade do presidente Modesto Roma, que ele queria, né, voltar com o futebol feminino do Santos Futebol Clube. Né? Então foi legal que foi o Santos também pioneiro, Vivian, é bom para que você saiba, acredito que você saiba, mas naquela oportunidade o Santos foi até a primeira equipe, né, do futebol brasileiro a assinar a carteira profissional das atletas. Não sabia. Mesmo, né, não era uma obrigatoriedade naquele momento, mas o Santos, né, fez as suas atletas serem profissionais, terem um vínculo com o clube naquela oportunidade. Foi um trabalho também bacana, que, né, a gente saiu do zero, não tinha jogadora, não tinha nada,
Então, dentro do orçamento da época, foi se montando um elenco. Esse elenco a gente foi conseguindo melhorar ele ano a ano, que culminou em 2017. O Santos foi o campeão brasileiro, né, da Série A1 daquele momento, e era, naquela oportunidade, o principal projeto do Brasil. Né, o Santos era a referência naquela oportunidade de futebol feminino. Eu vou voltar nesse assunto depois, no sentido de que por que, né, de 2017 até 2024, quando o Santos acaba caindo, tanta coisa mudou. Mas, Vivian, se o Caio voltou muito pela família, também já tinha trabalhado aqui no Santos, quero que você conte pro pessoal. Você foi titular nessas 3 primeiras partidas do Brasileiro, né? Descreve o seu futebol, sua posição ali no campo e por que você veio parar no Santos nessa temporada. Bom, eu nesses últimos anos eu tenho migrado de algumas posições ali, mas dentro do meio campo ali, primeira, segunda volante, meio campo, às vezes uma meia mais aberta, eu consigo trabalhar dentro dessas funções, tenho a minha função de gosto, mas dentro do que o professor precisar, dentro desses jogos eu acabei trabalhando em muitas dessas funções, mas é isso, é como é dentro do que ele precisar, vou tá trabalhando ali para poder ajudar o time num objetivo só, né. Mas peraí, você falou que tem uma posição de gosto. O Caio vai Ah, tampar o ouvido agora. Fala pra gente. não, eu gosto muito de trabalhar ali como uma meia armadora, Uhum. como uma camisa 10 ali, mas, como eu falei, independente da função ali, estar jogando, estar minutando é uma coisa muito importante e em prol do time, pra mim é isso que importa. E eu vim pra cá, muito pelo que ele trouxe também, da forma que o Santos vê o feminino, sempre viu, sempre acreditou nas mulheres, então, tem um projeto legal, é um clube de camisa, para disputar o melhor estadual do Brasil, né, que é o Campeonato Paulista, um estadual forte, é um time que eu conversei muito com a Thaís e a ideia sempre foi muito de não jogar a Série A só pra participar, né, a gente quer brigar pelas cabeças, a gente tá num bom momento do campeonato, então assim, é um objetivo de classificar entre os 8, estar no pódio, buscar título. Então eu acho que esse projeto me agradou muito, e também por estar perto da família, né, que eu sou de Osasco, então eu tô 1 horinha ali, então numa folga que dá eu consigo estar perto da família e de pessoas que eu gosto. Você veio do Bragantino, certo? Sim. Você fez um gol ano passado, eu tava lendo uma matéria, que você já sabia que vinha jogar no Santos Aham. e meteu gol no Santos mesmo assim. Como é que foi esse dia? Ai, Já coloquei nessa situação. já me colocou Boa. nessa saia Acontece, a justa. gente sabe que tem que trocar de time. Se fez gol na gente é porque é boa e veio jogar aqui. A gente tá feliz. Então, era final de campeonato, eu já tinha acertado praticamente pra cá, A então Copa Paulista, né? isso, já tinha muitos motivos pra fazer um jogo bom, né, então, acho que foi um jogo com uma motivação a mais. Claro, eu sempre respeitando muito a camisa que eu vestia no momento, é coisa de trabalho, né, coisa de futebol. Ali naquele momento eu estava defendendo o Red Bull, então estava com a cabeça ali naquele momento, apesar de já ter acertado pro ano seguinte, mas a minha cabeça era a final, ganhar aquele título e foi um acaso ter feito o gol, né. Não, mas tá Só tudo foi bem. pra ela depois do jogo ver se faz o meu favor agora. Perfeitamente. Já fez alguma nessa temporada? Não, ainda não. Não, Então mas, vamos lá. mas tem ajudado bastante e vai fazer. bom. Com certeza vai Deus fazer. Vai quiser. sair na Você hora foi certa. titular nos 3 jogos, Fui, inclusive, aham. né? Você falou da ideia da Thaís. A Thaís é a Thaís Picarte, né? Que é. Qual o cargo oficial? É diretora de futebol feminino? Eu não sei o nome do cargo oficial. Ela é a Cadê a coordenadora. coordenadora? Obrigado ao Thiago, nosso assessor. O Santos já jogou 3 partidas no momento que a gente grava. Venceu 2, empatou 1. Qual a expectativa, então? Porque a jogadora, não só a Vivian, mas todas as jogadoras vão falar, pô, a gente quer ir lá pra cima, a gente não quer brincar. Mas é um time que subiu agora da 2ª divisão, passando por mudanças. Não foi só a Vivian, chegaram várias jogadoras. Várias. Qual a expectativa realista, Caio, que o torcedor pode ter com esse time na 1ª divisão? Ô Noronha, a gente internamente a gente não enxerga as coisas lá no longo prazo, a gente enxerga a curto prazo. Primeiro, é óbvio, a gente tem os pés no chão, a gente sabe que existe no momento clubes co-irmãos que têm um investimento maior do que o nosso. Só que nem tudo é dinheiro no futebol. Claro. Ele ajuda a montar os elencos, mas existe também a capacidade, o trabalho, né, das pessoas que estão em cada um no seu respectivo clube, né, e nós cremos muito, né, no nosso grupo de trabalho, nos nossos atletas, em quem está conosco.
E dentro desse processo de não querer enxergar lá na frente, né, a Vivian está aqui, a testemunha, e não tem nenhum problema falar isso aqui, a gente traz isso para o torcedor do Santos, a gente, né, dividiu o nosso campeonato em alguns pequenos campeonatos. Né? A gente não enxerga lá a última rodada. É claro que todo mundo vai falar quando está numa competição, eu quero levantar a taça. É óbvio, é uma resposta clichê. Mas a gente tem nosso primeiro campeonato brasileiro, a gente estudou a competição, né? Então a gente sabe o que a gente precisa de percentual de pontos a cada campeonato desse que a gente está disputando. Né? O nosso campeonato se divide em 3 campeonatos distintos. O primeiro campeonato vai até a 6ª rodada, que é o jogo do Botafogo. Abre-se o segundo campeonato, vai até a 12ª rodada. E o terceiro campeonato se faz de 5 jogos. Então a gente faz 3 campeonatos em que a gente sabe o mínimo de pontos para estar entre os 8, para entrar ali pelo menos em 8º lugar, e quantos pontos a gente precisa pleitear para estar pelo menos entre os 4 primeiros colocados. Então, diante dessa matemática, a gente vai fazendo na nossa final. Cada jogo é uma final e a gente, obviamente, tem estratégia, estuda-se bastante o adversário para ver o que a gente faz de melhor para essa partida. Mas a gente está em pequenas metas para primeiro, obviamente, chegar entre os 8 colocados, primeiro colocados, nessas pequenas metas, e a partir de então, cara, torna-se outro campeonato, que é campeonato de mata-mata. Se você conseguir estar entre os 4 primeiros, você tem o benefício, digamos assim, de você fechar um mata-mata jogando em casa. Então é nisso que a gente está brigando. Está entre os outros, entre os 8 e preferencialmente entre os 4. Sabemos que é extremamente difícil, é um campeonato que está bem equilibrado, mas O começo foi bom, né? Mas o começo tem sido bom e a gente continuamos com o pé no chão, com muita tranquilidade, sabendo que, né, teremos um próximo jogo aí, como se lembrou bem, contra o Bahia, que é uma equipe capacitada, e a gente vai precisar jogar futebol, né, jogar muito sem a bola, ser competitivo para poder ter um resultado positivo. Vivian, você e outras tantas, talvez o Thiago saiba o número certo. Quantos reforços chegaram para essa temporada? 11. É muita gente nova. Por aí, mais ou menos. Por aí, fica tranquilo. É muita gente nova. Eu queria que você destacasse algumas dessas peças que chegaram com você, ou até que já estavam no elenco. Quem que você vê no dia a dia, quem que você divide o time titular ali, que tem sido destaque pro pessoal conhecer também. Olha, eu acho que é muito difícil você falar. Se você não falar alguém, só fala assim, esqueci, mas não é porque é ruim, pessoal, é só porque você Não, lembrou de outros. é exatamente esse o ponto. Não, acho que é muito difícil você falar de uma peça ou outra. Em específico, assim, eu vim pelo elenco que já tinha, por acreditar muito na força do elenco, a gente acaba ventilando alguns nomes que a gente já imagina que viria para esse ano. Então, assim, a gente tem muitas peças boas já que estavam ano passado, como Suzane, Thaís, a gente tem uma referência que é a Kathleen, peças que chegaram agora, que vieram para somar também, como a Tati, a Eureli, entre outras. Eu acho que, assim, nós não temos uma peça, assim, que vá sobressair. Eu acho que o nosso conjunto é a nossa força. Então, isso que mais nos faça acreditar que a gente vai brigar por coisas boas esse ano. É como ele falou, acho que é legal essa parte de a gente dividir o campeonato, porque a gente não encara o campeonato como algo tão extenso, né? A gente encara como finais mesmo, cada jogo, e que cada ponto é crucial. Então, dividir o campeonato da forma que a gente conversou, a gente alinhou todo mundo um mesmo pensamento, eu acho que facilitou muito para que a gente esteja tendo esse bom começo de campeonato. Colaborando com a resposta dela, Noronha, é que a gente tem diversas individualidades capacitadas, mas acima de tudo a força está no grupo. E é muito legal que na tua pergunta, quais são as aspirações do Santos? A gente não é favorito a nada, a gente acabou de vir da 2ª divisão. Cara, só que pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Perfeito. Então a gente não se limita em pensar pequeno, em olhar as coisas de uma forma negativa. A gente, dentro da nossa realidade, a gente enxerga de uma forma positiva e, acima de tudo, a gente quer mostrar para nós mesmos que o céu é o limite. Ou seja, a gente se coloca capaz de enfrentar qualquer adversário, a gente sabe que vai ter dia de choro, derrota vai vir, mas como vão vir vitórias, mas a gente está com os pés no chão e, acima de tudo, deixando claro para o torcedor com o objetivo do torcedor se ver representado dentro de campo. A gente competir e tentar competir dentro das características do que é ser Santos Futebol Clube. Eu lembro um ano antes do ano ruim, né? Do ano da queda, que o Santos foi pra semifinal do Brasileiro, se eu não me engano. Talvez tenha perdido pro Flamengo.
pro Corinthians, perde sempre pro Corinthians. E assim, o Corinthians é 814 vezes campeão do Brasileiro, 200 da Libertadores e quase foi campeão do mundo. Foi perdendo a prorrogação. Perdão, pro Arsenal agora. Então a realidade do Santos era aquela, pô, era semifinalista de Brasileiro. Mas aí eu vi na internet, naquele dia, muita gente criticando fracasso, amarelaram. E não é verdade, é o que você tá falando. Ainda mais num ano como esse. Não dá pra falar que é um fracasso. Se você chegar numa semifinal de Brasileiro, eu não acho que vai ser fracasso. Passar do mata-mata não é fracasso. Mas como é que você transforma isso não só no elenco, mas passa isso pro torcedor também, entender essa questão? Pô, É Noronha, difícil, né? é difícil. O torcedor jamais vai entender. O torcedor é passional, ele ama o seu clube do coração e ele quer ver vitória. Isso aí, seja no futebol masculino, no profissional feminino, na base, sei lá, no time de futsal, quando tinha lá com o Falcão lá Uhum. atrás e por aí vai. O torcedor ele é movido pela paixão e pela vitória do seu clube. Agora, internamente, digamos assim, a gente sabe da dificuldade do campeonato, mas é como eu falei, a gente não sonha não que a gente está acordado, a gente se permite acreditar. Uhum. Acreditar na força do nosso trabalho, acreditar na predisposição que as atletas estão tendo em fazer algo diferente. A gente sabe que você pega hoje e é natural também isso aí, você pega a mídia específica do futebol feminino, vai apontar os favoritos. Os favoritos, óbvio, é o Palmeiras, o favorito é o Corinthians, o favorito é o Cruzeiro, o favorito é a Ferroviária. Cruzeiro vocês empataram, Empatamos, né, inclusive, na Fora de casa casa, delas, é. fora de casa. Então, essas equipes são as favoritas. Cara, mas nós estamos ali, a gente está trabalhando, né, sem badalação, mas com muito profissionalismo, com um desejo de fazer algo diferente. Isso aí pode ter certeza. A vontade de estar lá em cima, como ela disse, a vontade de fazer jogos de igual para igual com essas equipes é gigante da nossa parte. Então, a gente está se dedicando, o torcedor pode ter certeza disso. No máximo possível, entregando o nosso melhor diariamente para a gente ser capaz de representá-los dentro de campo. Esse aí é o que a gente quer fazer. A gente quer, acho que resumindo, a gente é o patinho feio, mas a gente quer ser protagonista. Essa é a grande realidade. Eu trago essa pergunta até porque eu sei que o público do Vinte Santos em si entende isso. É um público que gosta, está assistindo isso aqui porque entende a realidade. Ninguém vai, esperem, não exige um título assim, porque não é assim. Se der, beleza, mas não é assim que funciona, ainda mais no ano pós-segunda divisão. Vivian, você jogou em times como o Bragantino, jogou no São Paulo, se eu não me engano, né? Juventus, se eu falar besteira, por favor, me corrija. Mas uma coisa que o Santista sempre pergunta, semana passada o diretor da base estava aqui e foi uma questão, ele falou, ex-diretor da base, não, o Quaresma saiu agora, por ele entrar, e ele estava falando da questão da estrutura. Na visão de quem tá lá todo dia, na visão de quem treina todo dia, o quão diferente é, melhor ou pior, boa, decente, enfim, a estrutura do Santos para as Sereias da Vila em relação ao que você vê em outros clubes. Olha, eu fiquei muito surpresa quando, pra ser sincera, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei, porque as coisas estão muito boas, questão de material de academia, refeição, vestiário, a própria estrutura da vila nos jogos, o fato de mandar os jogos dentro da Vila Belmiro, isso chama muita atenção. Eu acho que hoje em dia o Santos ainda está um pouco à frente de algumas equipes em relação à estrutura, mas eu acredito que as equipes estão se equiparando, né? Acho que é uma forma de fomentar o futebol feminino num geral. Acho que isso é bom para a modalidade em si. E é como eu te falei, a forma que o Santos enxerga o futebol feminino como profissionais mesmo, como ter assinado a carteira há muitos anos atrás, eu acho que isso já mostra para quem tá vindo ou para quem não conhece o Santos de perto, como eu tô conhecendo agora, que o futebol feminino é levado a sério aqui dentro, então essa estrutura, para mim, não deixou a desejar em nada. E é isso, em relação aos outros clubes também, as estruturas eram boas, mas o Santos ainda está à frente das que eu participei. Que legal saber se vocês têm treinado no Rei Pelé mesmo, lá do Sabuó. Não, treinamos no Rei Pelé, né? A gente pegou aquela fase, né, das obras do Rei Pelé no ano passado, em que a gente realmente treinou no Sabuó por conta disso. Desde que foi reinaugurado ali o espaço, né, que subiu um prédio ali com uma infraestrutura legal, mais o campo que foi trocado, né, um campo de grama sintética. Desde então a gente treina diariamente dali. E como ela falou, além disso, toda uma estrutura na vila. O feminino também, além da academia que tem para todos lá no CTR Pelé, tem uma academia também nova para o feminino lá na Vila Belmiro, no 3º andar. Então a gente pode dizer que o Santos entrega, digamos assim,
pô, o mínimo para suas atletas. E além disso, a gente pode falar, pô, suplemento, então, o que toma antes do treino, o que toma depois do treino. Então, tem todo um acompanhamento legal. Muitos profissionais capacitados, é importante. Eu estou pegando a palavra aqui agora porque acaba aparecendo o meu rosto aqui. Mas, cara, comissão técnica e equipe multidisciplinar tem muitos profissionais capacitados dentro do Santos, homens e mulheres que, pô, sabem o que estão fazendo. Então, hoje, eu posso falar que é bacana a gente estar vivendo aquilo ali dentro do Santos. Caio, tem várias perguntas sobre sua outra época de comentarista, então aqui pra gente encerrar a parte do time profissional das Sereias, eu te pergunto uma coisa assim. Você saiu do masculino recentemente, você já tinha treinado feminino, foi pro Sim. masculino, ao Dax português, tem pergunta sobre isso, inclusive. E agora voltou pro feminino. O que muita gente mandou qual a diferença do dia a dia? É mais fácil, é mais difícil? É uma relação diferente? Você tem que agir diferente? Você que teve nesses dois mundos. Cara, eu né, ando pelos dois mundos, é diferente, sim, é diferente. Primeiro que nós somos seres humanos diferentes. Vê lá o que você vai falar. Fica tranquila. Não. Vamos lá. Inclusive, foi papo hoje que eu estava conversando com a Carol Baiana. Carol, você assistiu isso aí sobre isso. Depois eu não vou contar 100% da conversa, não, mas permeou um pouquinho por isso aqui. A mulher, digamos assim, é um ser humano diferente do que o homem. E a mulher é muito mais questionadora, por exemplo, do que o homem. Né? Ela tem que questionar mesmo, pelo amor de Deus. Não, é que bem isso? questionadora. Então, se ela vier uma pergunta, se eu não tiver preparado com conteúdo para respondê-la, ela nas entrelinhas vai falar: tá vendo lá? Ó, eu falei isso aqui, você tá... É uma relação diferente. A gente, que bom que é assim, a gente vive um mundo, e isso eu vou externar, que também é algo que nós homens temos que aprender isso diariamente. Então a gente vive dentro de um trabalho e a minha situação ela é bem peculiar, porque no futebol você tem que cobrar, né? Existe a cobrança, mas até que ponto a minha cobrança vai ser encarada por ela, mulher, como, abre aspas, um assédio moral? Ele usou da autoridade dele como profissional e, Tem que ter um entre cuidado. aspas, me distratou, entendeu? Então você tem que ser sábio, né, com as palavras, no como agir, para conseguir conduzir um ambiente que por si só é um ambiente de competição, aí independente do gênero. Pô, futebol, Noronha, só jogam 11. Tu tem um grupo de cerca de 30 pessoas que todos querem participar. Claro. E aí, como é que você resolve esse problema? A regra não te permite botar todo mundo junto em campo. E aí você tem essa competição interna que você precisa manter dentro do possível, né, um ambiente saudável para essa competição, e você ainda tem o mais importante, que é o teu opositor que está do lado de fora, que é o teu verdadeiro adversário. Então é um dia a dia pô, bem trabalhoso. Agora, o que a gente tem também legal de eu ressaltar aqui da mulher? A mulher tem uma fome muito grande do aprender, até acho que porque eu acho que ficou muito tempo, né, proibida aqui no país, né, tivemos um gap grande aí, que as mulheres proibidas de jogar futebol. Então é uma modalidade que cresceu de cima para baixo, né? Normalmente na base, no masculino, você vê a molecadinha desde novinha, desde sempre, né? Trabalhando lá de baixo, crescendo, experimentando, errando, acerta, erra, para poder chegar ao profissional. Elas não, ela já na geração dela, né? Eu não tô te entregando a idade, não, mas a geração. Lá, tá vendo? Pelo amor de Deus, Tá mas a vendo? geração dela, né? Ela já chega, tipo assim, pela capacidade individual que ela já traz de berço, e ela já explode lá no profissional. Né? Hoje o feminino aos pouquinhos já está tendo a base, aquela coisa toda. Então a mulher ela é questionadora, mas ela é detalhista, ela tem uma vontade grande de crescer, né? De entregar o melhor dela dentro do que ela faz, que no caso é o futebol. E o homem, vamos combinar que o trabalho do lado de lá já tem a molecada que às vezes já está contaminada, que já está ganhando grana maneira, já acha que sabe tudo, né? E está com 15, 16 anos, mas acha que já é o Pelé, que já é o Neymar e por aí vai. Então é bem distinto, acho que por detrás disso está o ser humano. A mulher é detalhista, a mulher é perfeccionista, o homem já é mais acomodado, então a gente vê essa diferença. Agora, em relação ao que é o treinamento, o jogo é o mesmo, cara. Essas mulheres são atletas, né, estão super preparadas, então é o mesmo jogo. A gente vai falar de organização ofensiva, defensiva, transição, bola parada, né? A forma para você chegar no teu modelo de jogo, que tipo de treinamento vai fazer para tu chegar no teu objetivo. Quanto a isso, não muda. O que muda realmente é o ser humano, um homem diferente do ser humano mulher. E Vivian, o pessoal aqui do 20 Santos gosta muito da questão tática. Esse rapaz sempre foi chamado de professor, o Caio Couto, nosso antigo programa de TV. Então o pessoal gosta desse assunto. O que ele tem colocado em campo?
você que até mudou um pouco de posição, faz todas as posições do meio campo, como é que tem sido a tática do Santos nesses primeiros jogos do Brasileiro? Eu acho que a ideia que ele traz pra gente é ser um time muito agressivo, sabe? Eu acho que as características do conjunto do nosso time é ter a bola o tempo todo, a gente quer propor jogo, quer mandar o tempo todo no jogo, então assim, a gente não quer trazer essa imagem de um time que vai baixar a linha em alguns momentos dos jogos, porque é característica do jogo, às vezes acontece, é um momento ali, é saber sofrer também, porque tem um mérito do adversário também, mas trazer essa identidade de um time que fica com a bola o tempo todo, de um time que tem um pós-perda muito forte, que quer propor jogo, quer agitar o ritmo do jogo e tá lá em cima o tempo todo. Eu acho que essa é a principal ideia do time do Santos de 2026. É que bom, porque é um estilo que o torcedor santista tá acostumado, o Caio gosta, né? De jogar com a bola, jogar pro ataque. Poxa, Noronha, isso aí é o dever de casa. Você vai trabalhar em uma determinada instituição, né? Qual é a cultura? Alguém está falando de futebol, tu está trabalhando no Santos. Qual é a cultura de futebol do Santos? Então, o primeiro passo é você identificar. Então, a cultura de futebol do Santos é justamente isso. O torcedor quer ver jogo bonito, atleta de 1 contra 1, time que tem a bola, que vai para cima, né? A gente costumava falar, né? O torcedor do Santos prefere ganhar de 5-4 do que ganhar de 1-0. Porque teve a Hoje alegria eu tô do com jogo. saudade de ganhar de 1-0 também, mas tudo bem. Mas É é, difícil. mas é um perfil do torcedor do Santos. Então, primeiro a gente tem que identificar essa cultura e conseguir ser capaz de, na montagem de elenco, a gente conseguir trazer atletas que se encaixem nesse perfil, né, de cultura de jogo do clube. Então, a gente, dentro dessa reconstrução, a gente procurou montar uma equipe competitiva com atletas que se juntassem a essas que aqui já estavam com essa característica. E aí a gente está se desafiando no dia a dia. Tem os favoritos aí, mas a gente vai com trabalho, com humildade, rodada após rodada, fazendo nossas finais. É isso, e a gente vai na torcida. Vocês sabem, toda entrevista aqui eu aviso aos membros do canal. Se você quiser virar membro, tem um botão Seja Membro aqui embaixo. Eu aviso quem vem. E eu avisei que Caio Couto e Vivian viriam para esta gravação. Então vocês, membros do canal, mandaram perguntas. Se você quiser mandar perguntas para os próximos convidados, é só vir na membro e ficar atento na aba Posts ou lá no grupo no Telegram. Então eu vou ler algumas perguntas do público para vocês. Foram muitas, alguns assuntos, claro, a gente já abordou aqui, mas alguns outros ainda não. Começar com o Bruno Salmin, que pergunta para a Vivian o seguinte: ano que vem tem Copa do Mundo aqui no Brasil. Qual a sua expectativa para esse torneio, né? Porque é o maior torneio do futebol vindo para cá na versão feminina, particularmente como torcedor, eu quero comprar ingressos. Quero saber o que você pensa disso, o tamanho da importância de vir a Copa para cá. Olha, eu acho que é um marco muito importante para a modalidade. Nós costumamos falar muito sobre ligas de fora, ter referências de liga de fora, mas às vezes a gente deixa de olhar um pouquinho para a nossa, né? E é importante para que o mundo inteiro veja que a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, é um dos campeonatos mais fortes do mundo. Eu acho que trazer o público para cá também vai ser muito importante para dar uma movimentada, para o pessoal conhecer mais sobre o país, sobre as nossas culturas, e eu acho que é muito importante para que tenha essa visibilidade mesmo de nós somos competitivas, nós temos tanto quanto a Europa, quanto a Liga dos Estados Unidos é muito forte, mas o pessoal tá vindo para cá também para jogar o Campeonato Brasileiro, tem muita estrangeira vindo para cá, e eu acho que isso é muito legal, porque não precisa ir muito longe para ver a qualidade que o brasileiro em si já nasce tendo, né? Só informando, eu tinha falado em 8 reforços. Muito obrigado, senhor. 8 reforços para essa temporada. Caio, o Matheus Siqueira pergunta o seguinte: como foi essa transição de carreiras do futebol para a mídia, da mídia para o futebol? O que você considerou mais complicado aí? Pô, Matheus, eu vou te falar que eu sei que o jornalista, eu sei que os caras eles têm os problemas deles, Vários ficam noites sem problemas. dormir, mas aqui é melhor, isso aí é fato. Mas isso aí eu nunca discordei. Aqui, ó, Caio, pelo amor de Deus, eu não- fazia da sala da minha casa o programa. Era uma delícia. Vive, aqui eu não perdia um jogo. É verdade. Aqui eu sempre tinha razão, É verdade. aqui era tranquilo pra caramba. Aqui, num bom sentido, aqui a gente abre aspas, é a pedra e lá é vidraça. Sim, sem dúvida. Não tem jeito. Então, aqui é muito mais tranquilo. Também é uma forma prazerosa de trabalhar com futebol, né? Você poder estar vendo jogos, né? Como é que jogam o time, como é que joga o adversário, isso é muito bacana. Quando fazia isso, naquela oportunidade de fazer, com o maior amor, com o maior carinho, né? Tive aí, né, a honra, o privilégio também, em determinado momento, estar trabalhando aqui com o Noronha. E, cara, dentro do clube, trabalhar em clube já é algo que está
acho que desde sempre em mim, né? Eu já fui atleta, categoria de base, aquelas coisas todas, então eu respiro futebol, acho que desde muito tempo. Então é uma coisa que é aquele que a gente fala que é aquele viciozinho, né? O futebol é um viciozinho que a gente Vocês gosta, que a gostam, né? gente Vocês tá não saem nele. desse mundo, impressionante, cara. É gostoso, Pô, dá dor de eu cabeça, sei. perde cabelo, a barba fica branca, Olha vai lá. ficando velhinho, enrugado, mas Mas não sai, não larga. a gente tá lá, é gostoso. Tá certo. Você pensa em fazer outra coisa depois, Vivian? Ou vai ficar no futebol para sempre? Então, eu tive um combinado com os meus pais de fazer faculdade, né? Antes de virar profissional mesmo, porque na época a gente não tinha o mundo do futebol que a gente tem hoje Uhum. feminino, né? Então, meus pais sempre falavam: você precisa de um plano B, para caso não dê certo no futebol, para caso você não consiga se manter e tal. E eu acabei me formando em educação física, me formei em 2019, então, assim. Tô muito focada hoje no futebol, mas eu pretendo, quando me aposentar, estar no meio, né? Ainda não decidi muito em qual ramo, mas é como ele falou, não tem como, né? A gente tá em casa, tá numa folga, tá assistindo o jogo, tá o tempo todo ligado no futebol. Eu acho que é uma coisa que nasceu com a gente e provavelmente vai morrer também. Justo. Aí você vê como é que a mulher é diferente, que eu falo. Aí tu vê, imagina se os nossos preparadores físicos, o Rafael e a Isabela, fazem um treino lá que não tem, né, que não tem muito conteúdo. Ela A Vivian entende. já fala, isso aí tá errado. Aí ela Perfeito. ela vai estar Perfeito. errado isso, tá vendo como é que tu é, né? Vai Correto, dar é umas assim mesmo. puxadas de orelha, né? Perfeitamente. Isso aí. Opa. O Júlio Moraes pergunta para vocês o seguinte, uma mistura aqui das perguntas. Para o Caio, se você participa do processo de pesquisa de atletas no mercado, o famoso scout. Para a Vivian, como é no futebol feminino que tem menos mídia, infelizmente, é mais difícil para ser vista? Sei lá, por exemplo, você foi para um Santos agora, é mais difícil? Tem que ficar o empresário falando mais do que é no masculino? Como é que funciona essa questão de scout no futebol feminino? Aí, Bom, eu acho que o futebol feminino, ele é um mundo um pouco mais, vamos dizer, mais conhecido entre si. Eu acho que Tá. a gente conhece muita menina de muitos times, de quase todo mundo se conhece ali, então é uma coisa assim. É claro que você vai ter uma maior visibilidade se você tem minutagem, né? Se você tá jogando e tal. Mas vai muito de, por exemplo, nas oportunidades que você tem, você conseguir mostrar o seu trabalho ali. É, por exemplo, se você vem de um jogo que você não. De um ano que você não jogou muito. Mas como o futebol feminino, todo mundo se conhece ali, o treinador já conhece mais as suas características, já sabe um pouquinho, então é um pouco mais difícil. Você precisa tá se mostrando o tempo todo, mas tem o trabalho do empresário também, a gente acaba tendo esse trabalho em conjunto. Eu acho que é um pouquinho complicado, mas nas oportunidades que você tem que mostrar seu trabalho para que tenha mercado nos próximos anos. Sem dúvida. e eu participei, né, a comissão técnica, né, eu, auxiliar técnico, na época, agora a gente tem o Bruno lá, que é um baita profissional, na época era o Guilherme que estava aqui, que agora tá na seleção, que também é uma pessoa maravilhosa e um profissional também muito competente. A gente participou, sim, da montagem do elenco, junto com o Luiz, que é o nosso analista. E de que forma foi feita, Noronha? A gente acabou, durante a temporada de 2025, a gente, a partir do momento que conseguiu já o acesso, né, a gente olhando, né, aquele exercício de olhar para dentro, quais são as nossas deficiências, no que a gente precisa melhorar para disputar uma competição de uma complexidade maior em 2026. E, ao mesmo tempo, olhando para a base, o que a gente teria de imediato ali embaixo que poderia agregar alguma coisa. Se embaixo a gente tinha quem fosse suprir aquele problema, a gente, obviamente, vamos aproveitar quem está embaixo. Se eu não tenho dentro de casa, eu tenho que buscar a solução na rua, de acordo com o orçamento que o Santos, né, nos permitia. Então, dessa forma que foi feita a montagem do elenco, cara, e a gente está plenamente satisfeito com as atletas que continuaram as atletas que a gente entendiam serem importantes no processo, e chegaram atletas, no caso como a Vivian, que está aqui presente, em que a gente, né, realmente queria que elas estivessem conosco, que a partir de então a gente entendeu que a gente conseguiria ter uma equipe competitiva nessa temporada. Uma pergunta final para cada um aqui dos membros, vários perguntaram. Para Vivian, seus grandes exemplos no futebol, quem você baseia o seu estilo de jogo, quem você gosta de estudar, pode ser da atualidade, pode ser do passado, enfim. Olha, eu gosto muito da Marta, né? É impossível não falar dela. Eu gosto muito do jogo dela. Gosto muito da Gabi Zanotti.
tem algumas referências como Casemiro também, na parte do masculino. Bom, a gente acaba juntando um pouquinho todo. Eu não tenho, assim, uma pessoa em si específica, mas o conjunto da obra ali, eu acho que traz muito da posição que eu jogo e eu me inspiro bastante neles. Perfeito. Tem que olhar para jogador bom, é o que É. importa. E Caio, você que já respondeu essa pergunta 1 bilhão de vezes, mas, por exemplo, o José, o Leonardo pergunta: você pensa em treinar o Santos masculino um dia? Quantas vezes já respondeu essa pergunta? É diverso. É. Cara, quem é que vai falar não pra Santos Futebol Clube, cara? Isso Você aí. tá lá hoje. Por É, algum motivo você voltou. não, voltei porque entendi que me encaixava bem dentro do projeto. Hoje, né, para falar a verdade, né, eu tô inserido dentro do futebol feminino, mas a gente, pô, quem tá em casa, né, tá no quartel, o soldado que tá no quartel quer trabalho. Né? Se um dia nos chamarem, né, Divide os a gente não dois. vai falar, a gente não vai falar Divide os não, né? dois. Passa o dia, mora no CT. Leva a Não, família inteira pro CT Pelé. não, mas no momento eu tô feliz lá. Que bom. Fico feliz. A gente tem uma unidade bacana, um elenco muito legal, né? E tomara que a gente consiga continuar tendo bons resultados aí na competição para que, através de nossos mini campeonatos, a gente consiga chegar em coisas grandes lá na frente. Boa, e a gente deseja toda a sorte. Vivian, Caio, obrigado pela presença, obrigado por essa entrevista. Se vocês tiverem alguma mensagem final, por favor, sempre passo pro pessoal no fim. Fala o que vocês quiserem. Se não quiser, também pode não falar, não tem problema. Eu falo mesmo. Por favor. Eu já faço a parte da minha vida falar, o Thiago fica rindo ali, tá vendo? Ah. Aí, Thiagão. A vida é fácil, fica ali assistindo, dá risada, é bom demais. Coitado, dormiu menos que eu hoje. Não, é só agradecer sempre ao carinho do torcedor do Santos para comigo, de uma maneira geral, eu sei que é dessa forma, e contar, né, com o apoio de vocês, né, a gente sabe que o quanto vocês são apaixonados pelo clube, a gente está buscando representar a instituição da melhor maneira possível, então que vocês possam estar junto conosco, assistindo os jogos, quando for na Vila, ou aqui em São Paulo, de maneira geral, que vocês possam, né, estar conosco, ou o torcedor do Santos está por todo o Brasil, né, onde nós estivermos, tá ligadinho aí na tabela do Campeonato Feminino para poder nos acompanhar, né, e sempre deixando a mensagem que o nosso grande objetivo é competir em alto nível e fazer com que o torcedor se sinta representado dentro de campo. Ou seja, uma equipe que veste a camisa, né, de verdade, que dá o seu suor ali dentro do campo e que tenta, quando tem a bola, né, ser Santos Futebol Clube. É óbvio que não vai ser todo dia, que vai dar tudo certo, mas essa é a nossa maior prerrogativa, fazer com que o Santos do futebol feminino seja o Santos que o torcedor espera do Santos. Caio, você me fez torcer pro Audax e pra Portuguesa Carioca na Série D. Eu sou fã, você sabe disso. Vivi, agora eu sou fã que você joga no meu time, é titular. Então, estarei assistindo todos os jogos. Obrigado pela presença aos dois, viu? Valeu Eu mesmo. também, eu queria agradecer também a oportunidade, o convite. Acho que o Caio já frisou bem algumas questões, mas eu tive a oportunidade de viver um primeiro momento na Vila Belmiro, o primeiro jogo em casa com a torcida a favor desse ano, né? Então, queria reforçar o convite, dizer que é muito importante que eles estejam lá com a gente. Foi um momento muito bacana para mim e espero que nos próximos jogos da Vila eles estejam presentes também, assim como todos os jogos. Em breve jogaremos na Vila contra a Ferroviária. Já fica o convite aí Sexta-feira. pro torcedor. Sexta-feira, Da dia... semana que vem. Deixa eu pensar, porque eu não sei que dia isso tá indo pro ar, porque eu sou ruim de matemática. Hoje é 19 e 20. 27? 27. Então, dia 27, contra a Ferroviária, que é um time fortíssimo. noite, Né? À noite, é sexta-noite. Quem não quer ser? Vai pro jogo e depois vai tomar um negocinho. É isso aí, Tem problema. isso aí, boa. Galera Entendeu? do Eu Vim de Santos, vai na vibe do Noronha aqui, ó. Pronto, estarei lá, se tudo der certo, inclusive. Porque eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Agora vai ter análise de todo o jogo das Sereias aqui no Eu Vim de Santos. A Vivian e o Caio, muito obrigado a você que acompanhou. Também agradeço. E semana que vem a gente volta com uma nova entrevista. Tem vídeo todo dia e live todo dia também. Valeu, jovens. Até a próxima. Tchau.